Olá, turma! Nesse segundo vídeo, vamos abordar a economia empresarial. Para isso, vamos utilizar os autores clássicos para termos um embasamento dessa área bastante importante e entender justamente essa contextualização do ambiente dos negócios. Então, a economia empresarial é um campo ou um ramo aplicado que integra tanto a microeconomia, a macroeconomia e a tecnologia para explicar o comportamento das firmas ou das empresas. Então, qual é o objetivo dessa primeira parte sobre economia empresarial? Compreender a empresa ou a firma como uma unidade de decisão inserida em um sistema econômico complexo. Cada vez mais nós temos esse sistema econômico mais complexo, novas variáveis surgem a todo momento, e de que maneira, então, as organizações estão inseridas e como elas conseguem lidar com isso. Então, a empresa, como um campo integrador, nós vamos ter, inicialmente, uma visão micro, ou seja, para dentro dos ambientes da organização, para dentro dos muros da organização. Nesse sentido, o foco passa a ser a produção mais eficiente, preços competitivos, custos mais baixos, para ter justamente estratégias competitivas. Já na visão macro, nós vamos ter como foco a produção macro, ou seja, o PIB, o Produto Industrial Bruto, a inflação, as taxas inflacionárias, as taxas de juros e o crescimento como um todo. E qual é o elo que faz justamente essa conexão? Então, o desempenho organizacional ele vai depender justamente dessa interação entre as decisões internas, ou seja, as decisões micro, para atender essas condições estruturais do ambiente, ou seja, essa visão macro. Um princípio primordial na economia, e aqui trazendo adaptação para a economia empresarial, nós estamos falando da escassez e da incerteza. Porque na economia, todas as decisões envolvem escolhas. Trazendo para o nosso objetivo aqui nesse componente, que nós estamos falando de economia empresarial, então nós vamos focar em escolhas produtivas. As empresas, as firmas, precisam fazer escolhas produtivas. O que vai ser produzido? Qual é a tecnologia que vai ser utilizada? Quais serão os recursos a serem empregados? Além disso, as escolhas financeiras, ou seja, quais serão os recursos financeiros para sustentar essa atividade, e as estratégias que serão adotadas sob as condições que estão mudando a todo momento. Então, fazendo um apanhado histórico, vamos utilizar aqui o chamado pai da economia, que é o Adam Smith. Então, lá em 1776, ele já dizia o seguinte: olha, as organizações, para serem eficientes, elas precisam focar na divisão do trabalho e na especialização daquilo que fazem. Então, esses dois elementos seriam os motores da produtividade organizacional. E além disso, ele complementou dizendo o seguinte: olha, o que determina os preços não é a empresa, não é a organização. Quem vai determinar o preço é o mercado. Então o mercado ele coordena essa determinação dos preços, porque nenhuma empresa pode praticar o preço que ela quiser se o mercado não estiver disposto a adquirir esse bem ou esse serviço. Um pouco mais tarde, quase 100 anos depois, o Marshall trouxe uma ideia de sistematizar a oferta e a demanda e, de alguma forma, contribuir para a teoria da firma.
ou seja, a teoria da economia empresarial. E ele trazia o seguinte, um elemento importantíssimo para as organizações: a racionalidade limitada. Ou seja, nenhum agente econômico conhece todos os ambientes, todos os movimentos, todas as restrições econômicas e tecnológicas que existem no mercado. Então, por isso que ele fala em racionalidade limitada. E, para dar conta disso, ele sugere, então, como base da teoria dele, que as organizações devem fazer essas escolhas com base justamente na razão, na racionalidade. Só vou produzir um produto ou um serviço que eu conseguir realizar de maneira eficiente, com custo mais baixo, com qualidade que possa ser um elemento de diferenciação perante o mercado. Já no século XX, aí nós temos outros autores importantes que contribuíram para a teoria da firma. Um dos mais utilizados também é o Ronald Coase, que ele apresenta suas ideias no sentido de que a firma, ela surge, ela inicia como uma forma de reduzir os custos de transação. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Que a empresa, ou a firma, ela vai coordenar as atividades que pode fazer de maneira mais eficiente do que o mercado pode oferecer. Em outras palavras, a empresa vai produzir aquilo que ela consegue ser competitiva. Aquilo que ela não consegue ser competitiva, ela deixa para o mercado fazer. Ou seja, outras empresas. Ou ela pode, inclusive, fazer parcerias, acordos, para que outro parceiro faça essa etapa produtiva de maneira mais eficiente do que ela consegue fazer. Um outro autor bastante utilizado também, bastante conhecido, é o Schumpeter. Ele dizia o seguinte, que o desenvolvimento econômico ele se dá por meio da destruição criadora. Ou seja, só vai ter crescimento no momento que surgir novidades, novas possibilidades, e a antiga vai ser destruída. Ou seja, vai ser deixada de lado. E aí nós temos na história muitos exemplos, de tecnologias que ficaram obsoletas. Por quê? Porque surgiram novas tecnologias, novos produtos que a gente nem lembra mais da máquina de escrever, por exemplo. Então, qual é a dinâmica de Schumpeter? As inovações contínuas, por meio dos agentes econômicos, as empresas, elas substituem processos obsoletos e movem o capitalismo. Ou seja, o capitalismo, o crescimento econômico, ele se dá por meio de inovações, seja em processos, seja em produtos, seja em novos mercados, seja em novas matérias-primas, seja num novo jeito de governar ou de fazer a gestão daquela organização. Inicialmente, então, vamos abordar a microeconomia, que é uma dos pilares da economia, a outra é a macroeconomia. E a microeconomia, então, ela se preocupa aqui no nosso foco de atuação nos custos e na eficiência empresarial. Ou seja, a maximização das atividades, ela se dará quando a atividade produtiva chegar num custo marginal igual ao preço. Ou seja, a partir dali, a empresa vai começar a ter lucro. Se o custo marginal ele não iguala ao preço, significa que aquela atividade, aquele produto,
tem prejuízo. Então, por isso que a maximização é esse o ponto chave da eficiência. Um outro elemento importante é a gestão de custos. E aqui há uma grande diferença entre o custo contábil e o custo de oportunidade. O custo contábil é aquele que todos nós conhecemos, que está lá no nosso fluxo de caixa, no balanço das organizações, no dia a dia, né, financeiro das organizações. Já o custo de oportunidade, ele leva em consideração a escolha que eu faço entre produzir um produto e deixar de lado outro. Ou seja, se essa decisão ela foi favorável, eu tive um benefício. Se essa decisão entre escolher o produto A em detrimento do produto B for desfavorável, nós teremos um custo de oportunidade. Por quê? É a escolha mais eficiente para aquela situação. Um outro elemento importante quando analisamos a microeconomia empresarial são as fronteiras de produção. As empresas precisam focar o seu limite produtivo. Ou seja, no limite produtivo é onde elas serão mais eficientes do ponto de vista produtivo. Isso significa que quando não chega nessa fronteira de produção, a empresa vai ter uma capacidade ociosa. Uma capacidade que está deixando de ter um retorno econômico-financeiro. Claro que há situações e situações, né? Por exemplo, o estoque mínimo, que daqui a pouco a empresa precisa ter, né? Para não ter interrupções na sua produção, mas o foco dessa teoria, dessa análise, é justamente a empresa ter como o horizonte, o limite de produção. A escala é outro elemento importante quando se analisa a microeconomia. Então, muito se ouve, né? Economia de escala, né? Aquela empresa consegue produzir bastante e o preço do seu produto ele é bastante baixo. O exemplo são os produtos chineses, né? Por que um produto chinês ele é tão barato, comparando com o produzido em território nacional? A gente vai, né, ter vários argumentos, né, a questão do custo Brasil, a carga tributária, né, a burocracia, enfim. Mas um elemento central da competitividade chinesa é a economia de escala. Ou seja, a produção é tão grande, tão gigantesca, que chega num momento onde os custos médios, ou o custo médio de produzir mais uma unidade, ele começa a decrescer. É nesse momento que nós temos a economia de escala. Então, quais são as estratégias em mercados concentrados, como oligopólios e monopólios? Então, as decisões, elas precisam ser com antecipação. As decisões estratégicas, elas precisam ocorrer de maneira a antecipar aquele movimento, ou aquela situação que vai ocorrer. E aí nós trazemos novamente, né, alguns autores, como o John Nash, onde ele traz, inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, com a teoria dos jogos, ou o equilíbrio de Nash, que contribuiu para a teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos, ou o equilíbrio de Nash, que ele traz? Cada empresa ela vai tomar a decisão com base no que é melhor para si, mas também o que é melhor para o conjunto de empresas que estão no mesmo segmento. Por exemplo, o mercado automotivo no Brasil. Nós temos várias montadoras, agora, ultimamente, estão chegando as chinesas, né? Mas nós temos mais de uma dezena aí de montadoras em território nacional.
No dia a dia, cada uma está querendo, né, sufocar o concorrente. Uma quer vender mais do que a outra. Uma quer mostrar que o seu automóvel é melhor do que o concorrente. Mas, quando precisam tomar alguma decisão que vai envolver o interesse coletivo, elas se unem por meio de associações, como é o caso da Anfávia, e vai lá a Anfávia, representando todas as suas empresas, né, os seus associados, de maneira a pleitear, né, com o governo federal, por exemplo, para impedir ou colocar barreiras aos automóveis chineses. Então vejam esse exemplo. No dia a dia, as empresas estão competindo, estão numa arena se gladiando. Agora, quando é para tomar uma decisão para o bem coletivo do segmento, elas se unem e vão lá buscar esse benefício coletivo. Então essa é a lógica, esse é o entendimento do equilíbrio de Nash. Obviamente que quando nós estamos falando de mercados concentrados, nós estamos falando de falhas de mercado. Se o mercado está concentrado é porque ocorreu uma falha. Esse mercado concentrado num monopólio pode ser um monopólio natural, conquistado, né? Por exemplo, a Apple, né, ela conquistou por meio de inovação. Ou pode ser uma concentração, um monopólio por meio de concessão, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, onde nós temos as companhias que são monopólios. Bem, mas de maneira geral, quando a gente fala em monopólio ou principalmente oligopólio, nós estamos falando de uma concentração que ela vai ocorrendo de maneira quase que natural. Ou seja, na década de 80 e até metade da década de 1990, nós tínhamos no Brasil, né, e aqui trazendo o exemplo novamente de automóveis, nós tínhamos basicamente 4 empresas, 4 montadoras que detinham 80% do mercado de automóveis no país. Em 1990, tivemos o governo Collor, onde ele começou a abertura econômica. Isso possibilitou que montadoras que até então não atuavam em território nacional pudessem entrar, começar a produzir em território brasileiro. Num primeiro momento, elas importavam esses veículos e, num segundo momento, começaram, então, a construir as fábricas. Assim foi o movimento das coreanas, das japonesas, das francesas e, mais recentemente, conforme eu disse, das chinesas. Além disso, as falhas de mercado têm um elemento importante que provoca isso, que provoca essa concentração, que é a assimetria de informações. Ou seja, alguns agentes econômicos ou algumas empresas possuem mais informações do que outras. E a natureza humana, ou seja, as empresas são conduzidas por pessoas. A natureza humana busca o que é melhor para si num primeiro momento. Então, muitos desses oligopólios também surgiram com base nessa assimetria de informações. Ou seja, alguma empresa tem acesso a uma informação privilegiada e utiliza essa informação privilegiada para adotar passos em relação à concentração de mercado, enquanto que outras empresas não têm acesso a essas informações. Então, de alguma forma, os contratos eles precisam ser eficientes para reduzir esses efeitos. Então, por isso que as concessões, quando são realizadas, que é uma concessão pública para um agente privado, elas são realizadas por meio de contratos. Esses contratos eles precisam ser seguidos e aí vai ter uma agência que vai fiscalizar, né, esses contratos para que eles sejam cumpridos. Nesse sentido, as estratégias de mercados concentrados, nós temos como exemplo
A Ambev. Então a Ambev utiliza a economia de escala e a logística para dominar 65% do mercado de cervejas no país. Entrando no segundo pilar da economia, que é a macroeconomia. Então, quando a gente fala macroeconomia, nós estamos falando do ambiente de negócios. E aí nós estamos subentendendo que teremos variáveis chaves nesse sentido, que é o PIB, a taxa de câmbio, os juros, a inflação, que justamente vão impactar tanto na demanda quanto no custo do crédito. E aí fica a dica para todos vocês, quem ainda não acessa, né? Volta e meia procure lá os boletins Focus, que são elaborados toda semana. Então, segunda-feira sai o boletim Focus, onde o Banco Central pesquisa junto aos diretores das principais empresas do país quais são as expectativas de mercado. Ou seja, a expectativa é um elemento importantíssimo para a dinâmica da economia de um país. Se os agentes econômicos, no caso aqui as empresas, não tiverem expectativas positivas, o crescimento não vai acontecer. Se as empresas tiverem expectativas positivas para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 3 anos, elas vão investir mais. Investindo mais, vai ter mais geração de renda. Consequentemente, mais consumo, o PIB vai crescer e assim por diante. Caso contrário, também é verdadeiro. O Solow, ele traz as suas contribuições com foco no crescimento e na produtividade das organizações. Então, o que ele diz? O crescimento das organizações, ele depende da acumulação de capital. E, consequentemente, ou junto a isso, o progresso tecnológico. Então, qual é um dos principais problemas do país, do Brasil? O alto custo do capital. Se o empresário não tem capital próprio para iniciar o seu negócio, ele vai precisar capital de terceiros. Nesse sentido, as estatísticas do Sebrae comprovam essa dificuldade dos novos negócios, onde a grande maioria dos empreendedores não conseguem ter uma vida longa com o seu negócio. Por quê? Porque o custo ele não está sendo vislumbrado no instante que a empresa começa as suas operações. Então, por isso que temos o ideal. Né? A teoria traz o que seria o ideal. Então, o ideal, na visão do Solow, seria a acumulação de capital para justamente fazer as ampliações produtivas e não buscar recursos via empréstimos. Tá? Bom, a produtividade é um elemento essencial para o aumento da renda per capita. Então, somente um crescimento econômico, ou seja, quando há um crescimento econômico, significa que a renda per capita, a renda média das pessoas daquele local, cresceu. Então, tivemos um crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, só vai ocorrer por meio do aumento da produtividade. Ou seja, às vezes não é produzindo mais, a quantidade maior, mas também é produzindo a mesma quantidade, mas com menos recursos produtivos. Seja matéria-prima, seja recursos humanos, recursos financeiros e assim por diante. Isso é um ganho de produtividade também. Um outro elemento importante quando analisamos o crescimento e a produtividade são os gargalos, são os gaps. Né? E no caso, então, brasileiro, nós temos, entre tantos, mas principalmente os juros elevados e os desalinhamentos cambiais que interferem nesses ciclos de crescimento. Os gargalos são elementos importantes de serem analisados que impactam justamente o crescimento e a produtividade organizacional.
E como exemplos, né, principais aqui no nosso país, nós temos os juros elevados e as variações cambiais. Por que as variações cambiais impactam na produtividade? Porque com o mundo globalizado, as operações globalizadas, as cadeias produtivas globais, a matéria-prima das organizações, ou parte dela, vem do exterior. Assim como parte da sua produção é exportado. Então, a todo momento, a empresa ela está dependendo, né, ela está refém dessa flutuação cambial. E os juros elevados impactam no volume de investimentos privados. O investimento das organizações só vai ocorrer quando elas tiverem algum horizonte positivo, e isso inclui justamente os juros sob controle. Como exemplo, nós podemos citar dessa relação o lucro em 2023 da Petrobras, justamente após ela sofrer aí o impacto, né, das crises externas. Nós tivemos no início dos anos, no início de 2020, o barril do petróleo passando de $100. E logo em seguida nós tivemos também a pandemia, que afetou as cadeias produtivas globais. E, obviamente, também as crises internas, principalmente políticas. Quanto aos ciclos econômicos, os autores trazem que há fases para um ciclo econômico. Algumas fases duram mais do que outras, alguns ciclos duram mais do que outros, mas as fases são 4. A expansão, o pico, ou seja, estacionou no teto, aí começa a recessão, e aí numa quarta fase é a retomada, a recuperação. Então nós tivemos ao longo da história do país e na história mundial vários ciclos econômicos. Como, por exemplo, podemos citar na década de 70, o milagre econômico, onde houve um crescimento acelerado, o PIB crescia a taxas chinesas, só que esse ciclo se esgotou em 1980, na década de 1980, onde, para fazer esse crescimento na década de 70, foi necessário muitos empréstimos internacionais. Então, em 1980, a conta chegou. Com isso, o país não conseguia mais honrar seus compromissos, a inflação voltou e nós tivemos aí uma década perdida, como é conhecida a década de 1980. De que maneira os ciclos econômicos têm impacto nas firmas? Dependendo da fase do ciclo econômico, os impactos serão positivos ou negativos. Então, por exemplo, numa fase de expansão de um ciclo econômico, a demanda vai ser maior. As pessoas, né, os consumidores vão querer comprar mais aquele produto ou aquele serviço. Quando é uma fase de recessão, é o contrário. As pessoas vão retroceder, vão diminuir o consumo daquele produto ou daquele serviço. O acesso ao crédito também é um elemento importante na maneira que a fase de expansão ou de recessão estiver ocorrendo. E os custos de produção da mesma forma. No momento que há um aumento da demanda, por isso que tem que ter um controle do governo, né, do Estado nesse sentido, para evitar que volte a inflação da década de 80, por exemplo. Porque mais pessoas querendo consumir, querendo comprar aquele produto ou aquele serviço, do outro lado do balcão, as firmas, as empresas, vão se sentir
aptas a aumentar os seus preços. Por quê? Porque elas querem ganhar mais, né, querem faturar mais com esse movimento de maior demanda. Consequentemente também, né, nesse sentido, as matérias-primas também vão aumentar, então tudo isso leva a uma inflação. Então por isso que o Estado ele tem esse papel de estabilização dos preços. A financiarização, e aí quem traz esse elemento importante nessa discussão do ciclo econômico é o Beluso, um autor brasileiro, que ele traz justamente essa visão que quando os mercados estão mais integrados, o ciclo econômico ele é mais intenso, ele é mais frequente, ele é mais duradouro. Quando uma economia depende de muitos recursos externos, como é o caso brasileiro, esse ciclo econômico ele não tende a durar tanto tempo. Ele logo começa a decrescer. Quais são as estratégias nesse sentido? Deixa eu coçar de novo. E quais são as estratégias nesse sentido que as empresas podem utilizar, podem adotar para fazer frente a essas variações dos ciclos econômicos? A diversificação produtiva. Hoje, cada vez mais, a gente vê as empresas atuando em vários segmentos, não somente naquele segmento inicial que ela iniciou as suas atividades, a redução de custos frequente e a formação de reservas financeiras para momentos onde a fase estiver em recessão, para a organização justamente conseguir ultrapassar essa fase. Em relação à estrutura produtiva que leva ao desenvolvimento das organizações e, consequentemente, de um país, o Celso Furtado, outro economista brasileiro, ele traz essa visão das economias periféricas, ou seja, o Brasil ele é visto, assim como toda a América Latina, ele é visto como uma economia periférica, ou seja, a dificuldade ela é maior aqui do que países da Europa ou países da América Central e da América do Norte. Em relação à estrutura produtiva e o desenvolvimento do país e, consequentemente, também das organizações, o Celso Furtado, um economista brasileiro, ele traz a ideia de que o subdesenvolvimento, como ele enxergava na década de 80, na década de 90, a economia brasileira, é uma estrutura que depende muito das outras economias, ou seja, de outros países para fazer investimentos e comprar mercadorias brasileiras. Então é uma estrutura muito dependente. Nós não temos tecnologia básica. Nós temos, né, potencialidades agrícolas, mas nós não temos potencialidades tecnológicas, informatizadas, tecnologias que outros países possuem e nós, ou as nossas organizações, precisam comprar essas tecnologias. Então nós somos dependentes. E ao mesmo tempo, nós temos uma economia bastante heterogênea. Então, não é focado somente numa área econômica. Há muita variação produtiva. Quais são os desafios centrais no modelo brasileiro, de maneira geral? Obviamente que nós temos exceções, mas as empresas elas têm uma dificuldade de conseguir incorporar a tecnologia. Agora nós estamos tendo esse movimento da IA. Então as empresas, né, estão também buscando, de alguma forma, entender esse movimento e de que maneira pode ser incorporado nas suas operações. Então, qual é o caminho que o Furtado trazia para resolver ou
minimizar esses efeitos? A transformação via industrialização, que não é o caso brasileiro. Ao longo das décadas, o Brasil foi perdendo participação da indústria na composição do PIB. Então hoje é abaixo de 30%, o setor industrial compõe o PIB. Já foi 40% na década de 70, até meados dos anos 80. Mas hoje perdeu muita participação. E a diversificação produtiva, ou seja, continuar com essa ampliação da diversidade produtiva. Produzir produtos, serviços, elementos que possam ser diferentes ou com novas tecnologias do que outras empresas estrangeiras fazem. E um exemplo para ilustrar justamente essa relação é a Embraer. A Embraer ela começou como uma empresa pública e nos últimos anos, nas últimas décadas, ela abriu o mercado, né, ela abriu as suas ações e hoje é uma empresa de economia mista. Mas qual é o sucesso da Embraer? Ela sempre foi baseada na inovação, na formação de engenheiros e justamente na inserção em cadeias globais. Então vejam que o exemplo da Embraer ilustra essa estrutura produtiva e o desenvolvimento como um exemplo que as demais empresas poderiam seguir. E aí chegamos na inovação e na competitividade das organizações. E nada mais justo do que trazer o que Schumpeter apresentou na metade do século passado, onde ele dizia o seguinte: a inovação ela tem que ser vista como algo além do preço, daquilo que nós pagamos por um produto ou um serviço. E a competição nos mercados, nas organizações, se dará por novos produtos, novos métodos produtivos e novos mercados conquistados. Então o caráter cumulativo tecnológico, ou seja, a acumulação de tecnologia. Então a inovação ela vai criando trajetórias tecnológicas específicas para cada empresa. Então hoje, né, a gente conhece muito bem o exemplo da WEG, né, uma empresa catarinense que lá, muito tempo atrás, o foco principal dela foi pesquisa e desenvolvimento para motores elétricos e energias renováveis. Então por isso que hoje ela está nesse posto, porque ela fez um trabalho estrutural no seu início. E mais recentemente, né, nós temos a quarta revolução industrial, ou focando aqui no nosso objetivo, que é olhar para as organizações, nós estamos falando da indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é um movimento que reúne várias novas tecnologias. A inteligência artificial, a internet das coisas, big data, robótica, que vão, de alguma forma, e já estão, né, reestruturando, transformando os mercados. Então aqui nós temos o exemplo da Volkswagen Brasil, onde entre 2017 e 2024 ocorreu um investimento de 16 bilhões de dólares. Desculpa, 16 bilhões de reais. Vamos de novo. Um exemplo que a gente traz para ilustrar um pouco essa indústria 4.0 é a Volkswagen Brasil, que investiu 16 bilhões de reais entre 2017 e 2024. Quais foram os focos desses investimentos? O monitoramento de equipamentos em tempo real, ou seja, a empresa se torna muito mais eficiente, os engenheiros, os gestores conseguem se antecipar a um problema, por exemplo, de uma máquina, de um robô,
e análise de dados para identificar gargalos e prever falhas. Big Data. E qual o papel, então, do Estado em organizar, gerenciar, estruturar, fiscalizar todo esse ambiente de negócios? Então é papel do Estado coordenar as políticas fiscais, monetárias e industriais. Obviamente que também tem como função social, ou seja, ter essa preocupação com as pessoas. Então os gastos em educação, em saúde, infraestrutura, de alguma forma vai ter impacto direto nas pessoas, mas, num segundo momento, vai ter um impacto nas empresas. Por quê? Pessoas mais qualificadas, pessoas com mais saúde, vão produzir mais. Ao contrário, é verdadeiro também. E um outro papel fundamental também do Estado é a estabilização. Ou seja, quando há uma crise econômica, quando há uma crise política, quando há uma crise institucional, o Estado ele precisa agir, ele precisa resolver isso. Então, da mesma forma que a gente falou, que nós falamos dos outros papéis anterior do Estado, a estabilidade também vai ter impactos no planejamento das organizações do longo prazo ou dos investimentos. Nenhum investidor, nenhum empresário vai investir se ele achar que o país daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vai ter alguma crise econômica, algum problema sério economicamente falando. Por fim, fazendo uma síntese desse vídeo, dessa abordagem sobre economia empresarial, nós temos que, como resultado, como elementos fundamentais, a integração da micro e da macroeconomia para o sucesso das organizações. A globalização, que foi um movimento iniciado no mundo na década de 80, no Brasil nós começamos a sentir mais impactos a partir da década de 90, tem impactos na taxa de câmbio e nas demandas de outros países, justamente que vão impactar essa competitividade. E aqui também mais um exemplo da JBS. A JBS é uma empresa que consegue ser muito competitiva no mercado externo, mas ela faz o seu trabalho de casa. Ela é muito eficiente na produção nacional. E, por fim, a empresa é o agente central do desenvolvimento ao introduzir inovações. E aqui, quando a gente fala em inovações, a gente não está falando de uma inovação que vai modificar os parâmetros do mercado. Não, pode ser algo novo para aquela organização, algo diferente que ela possa fazer no seu processo produtivo e que vai impactar na sua produtividade. Dessa forma, encerramos esse segundo vídeo, justamente abordando sobre economia empresarial, e no próximo vídeo, então, abordaremos ESG. Um abraço e até lá!